boa tarde, boa noite para todos aqueles que nos acompanham aqui diariamente. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, debate e oratória, e eu estou aqui varrendo toda a história da filosofia desde abril. Se você quer ter uma boa base de história da filosofia, acompanhe aqui o nosso curso. É um curso que eu chamo de Introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Nós não estamos, assim, detalhando de modo absoluto a história da filosofia, assim, pegando ali um determinado filósofo e destrinchando absolutamente ele. Não estamos, mas estamos fazendo um bom trabalho aqui, modéstia à parte. Quem nos acompanhar desde o início, prestando atenção, eu tenho certeza, eu dou certeza de que vai para o nível superior com uma base de conhecimento das diversas áreas muito consolidada, de modo que o sujeito possa discutir os fundamentos daquilo que ele vai estudar lá na frente. Tá? Porque normalmente as pessoas vão para o nível superior sem ter uma base filosófica. O que acaba acontecendo? O sujeito vai para o nível superior sem base filosófica alguma, não é verdade? Vai lá para o nível superior sem base filosófica, o que acaba acontecendo? Ele não percebe, ele não sabe do que está sendo discutido ali de fato. E aí ele às vezes ele domina uma técnica, vamos dizer assim, ele domina a estrutura do que ele tem que fazer. Sei lá, imagina um sujeito que é da área do direito, né? O sujeito que é da área do direito, você imagina o seguinte: ele vai saber muito bem operar o direito, mas ele não tem a menor ideia do que seja o direito, de como se fundamentam as leis, a própria organização total do direito. Ele vai até ter uma vaga noção, mas se ele não tem esse suporte filosófico que eu estou dando aqui, ele não vai saber nada. Então vejam, o meu curso não é um curso específico das matérias. Esse curso aqui que eu estou fazendo, ele é um curso, como eu estou falando para vocês, é um curso que é uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. E eu repito, garanto, quem fizer esse curso vai ter uma boa base de filosofia lá na frente. Queria pedir a vocês aí para poder visitarem o nosso site lá, o www.academiaareté.com.br, para que você possa ter acesso lá ao clube de debate e oratória que está aberto nesse momento. Tá? Nesse clube nós vamos trabalhar a arte de argumentar, de falar, vamos dar uma boa base do que são argumentos válidos, argumentos inválidos, como fazer uma boa introdução num discurso, um desenvolvimento de um discurso, uma conclusão, e vamos ensinar a confrontar as ideias para que se busque a verdade, no final das contas. Não é ganhar o debate, o objetivo não é esse. Tá? Bom, vamos sem mais delongas, vou começar aqui a nossa aula de hoje. O que nós estamos falando? Estamos falando da poética do Aristóteles. Falamos ontem e vamos falar hoje da poética também. O que é a poética, né? Essa parte da obra do Aristóteles que trata da poesia, da arte, né? Da arte em geral. Nós falamos especificamente ontem do que se trata, e ontem, na verdade, nós fizemos duas perguntas importantes, né? A primeira, qual a natureza do discurso poético, né? E aí nós respondemos ontem essa pergunta, falamos lá da mimesis, o que é a mimesis artística, né? Assim, que é diferente da mimesis platônica, não é uma mera imitação da natureza, né? É a imitação da natureza num outro grau, e falamos da diferença entre a poesia, né? O poeta, falamos da diferença entre o poeta e o historiador, falamos isso ontem, tá? E aí com isso nós respondemos a primeira pergunta, qual a natureza, né? O que é o discurso poético? Ele está baseado na noção da mímese, né? E hoje nós vamos tentar responder a segunda questão que nós colocamos ontem. Qual a finalidade do discurso poético? Então, se ontem nós falamos o que é o discurso poético, hoje nós vamos falar da finalidade do discurso poético, do mesmo discurso poético. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente poder falar da finalidade do discurso poético, nós temos que falar sobre algo aqui que normalmente as pessoas confundem muito, mas está extremamente ligado ao discurso, à finalidade do discurso poético, que é a noção do que é o belo. Belo não é o pagodeiro lá que é feio pra caramba, não. O que é o belo, né? O que é a beleza? Em geral, as pessoas perderam completamente a noção do que é o belo. Não tem mais. Voltamos aqui, caiu a conexão, mas voltamos.
Então eu falava o seguinte, eu peguei um livro aqui para poder mostrar o que Aristóteles diz sobre o belo. Tá? Isso aqui está na Poética do Aristóteles. Ele diz assim, olha, o belo, seja um ser animado, seja qualquer outro objeto, desde que igualmente constituído de partes, ou seja, ele tem qualquer objeto, desde que tenha partes, não só deve apresentar nessas partes certa ordem própria, ou seja, as partes têm que estar ordenadas, não pode estar de qualquer jeito. Por isso que, por exemplo, quando eu vejo uma obra de arte na qual o braço não tá ordenado em relação à parte vamos dizer assim, onde ele deveria estar, aquilo ali choca, aquilo ali não é belo. Por exemplo, se eu coloco um braço aqui na cabeça, aquilo ali vai me chocar, porque não é belo, não tem beleza. Então veja, não só deve apresentar nessas partes, ou seja, eu tenho braço, tenho outro braço, tenho cabeça, ou seja, não só deve apresentar nessas partes certa ordem própria, veja bem, tem que ter uma ordem própria, mas também deve ter, e dentro de certos limites, uma grandeza própria. De fato, o belo consta de grandeza e de ordem. Então, preste atenção, o belo tem que ter grandeza e ordem. Nós vamos mencionar mais algumas características do belo aqui. Tem que ter grandeza e ordem. Portanto, não pode ser belo. Olha só que interessante que Aristóteles fala agora com relação à grandeza, ao tamanho, né? Ele está falando do tamanho. Não pode ser belo um organismo excessivamente pequeno, porque nesse caso a vista confunde-se, atuando-se num momento de tempo quase imperceptível. Ou seja, a coisa quando é muito pequena, você não consegue distinguir as partes ali, então você não pode perceber a beleza naquilo dali. E aí ele fala o seguinte, ó, e tampouco um organismo excessivamente grande, como se tratasse, por exemplo, de um ser de 10.000 estádios, né? 10.000 estádios é o equivalente a 2.000 quilômetros. Imagina só, você pode ver beleza num ser de 2.000 quilômetros? Aristóteles vai falar que não. Você não pode ver beleza num ser de... Por quê? Porque então o olho não pode alcançar todo objeto no seu conjunto. E fogem a quem olha a unidade e a sua orgânica totalidade. Veja, alguém pode falar assim, mas eu vejo o planeta Terra, eu acho belíssimo. Preste atenção. Uma coisa é você pegar o planeta Terra e imaginar que você está vendo um globinho ali, que quer que seja, um globinho, bom, na tela de um computador. Mas veja, aquilo dali você está sendo capaz de ver. Você não está vendo o planeta Terra realmente, porque você não consegue aqui da Terra ver o planeta Terra realmente. A não ser que você se distanciasse em direção ao espaço e de lá visse o planeta Terra e falasse, olha só que beleza, é belo. Mas veja, com o olho assim, o olho tem que ser capaz de perceber as partes da coisa para que você possa falar que ela tem beleza ou não. Tá? Então, primeira coisa aí. E depois, olha só que interessante, lá na metafísica, tá? Na metafísica, o Aristóteles diz o seguinte, olha só. Isso aqui é interessante também, que aí vai ter a característica do belo, olha. Dado que o bem e o belo são diferentes, o primeiro, né, o bem, o primeiro, de fato, encontra-se sempre nas ações, enquanto o segundo encontra também nos seres imóveis, ou seja, você pode falar que o bem está em quem age, né? Nos seres imóveis você não fala, por exemplo, que um piano é bom, o piano fez o bem. Você não fala isso. Quem faz o bem é o artista ao tocar o piano. É ele quem está agindo. Porque o piano parado sozinho não faz nada, né? Então vejam, dado que o bem e o belo são diferentes, erram os que afirmam que as ciências matemáticas não dizem nada sobre o belo e o bem. Com efeito, as matemáticas falam do bem e do belo e os revelam em sumo grau. De fato, se é verdade que não os nomeiam nunca explicitamente, todavia fazem conhecer os seus efeitos e suas razões. E, portanto, não se pode dizer que não falam deles. Agora, preste atenção nesse trecho aqui, que é o trecho que eu acho que é o mais legal dessa passagem. Ele fala assim, as supremas formas do belo são... Ele vai falar, então, quais são as supremas formas do belo. Ele fala, olha, a ordem, a simetria
e o definido. E as matemáticas nolas dão a conhecer mais que todas as outras ciências. Bom, então veja bem, dito tudo isso que eu li aqui agora para vocês, né, nesse iniciozinho aí, o que nós podemos entender? O que é o belo? Né? O que seria o belo? O belo ele tem que ter, como nós vimos, ele tem que ter uma ordem entre as partes, né? Ou seja, ele tem que ter ordem, tem que ter simetria também. Por exemplo, se esse braço meu fosse muito maior do que o outro, alguma coisa esquisita estaria ali. É claro que não é simetria absoluta, isso aqui não é absoluto. Nós sabemos hoje, por exemplo, que se você pegar metade do rosto e espelhar simetricamente por outro lado, né, deixar absolutamente espelhado, você vai ter uma coisa esquisita ali. Mas o que não dá é para ser algo completamente diferente. Se eu tivesse, por exemplo, um olho esquerdo diferente do olho direito, aquilo dali perde um pouco a questão das. Se o meu olho direito fosse muito maior e o meu olho esquerdo menor, aquilo não estaria simétrico. Então aquilo não teria tanta beleza, como diria Aristóteles. Tá? E no fundo, ele fala, para finalizar, da questão que o belo ele tem que ser definido, ou seja, tem que ser algo ali delimitado. Não pode ser um negócio assim que você não seja capaz de captar o que seja, né? Como ele falou, você não pode, por exemplo, ver beleza numa coisa que você não consegue captar como um todo. Isso é um problema. Então, o que o belo tem que ter? O belo ele tem que ter ordem, simetria e ele tem que ser definido. Você tem que poder captá-lo no todo dele. E aí, veja, resumindo, o que o belo tem que ter? A beleza tem que ter. O que o belo tem que ter? O belo ele tem que ter proporção. É simples, né? Imagina, por exemplo, se você, o Aristóteles está pensando aqui na tragédia, né? Como eu falei ontem, a tragédia. Boa noite, Jorge. Desculpa. Boa noite. Seja bem-vindo aí mais uma vez, tá? O Aristóteles, quando ele trata da tragédia. Oi, Cecília. Boa noite também. Amanhã nos vemos também, né, Cecília? O Aristóteles, quando ele fala do belo aqui, então, ele está pensando na tragédia. Como nós vimos ontem, na tragédia, o que ele tratou na poética foi a tragédia, e vamos dizer assim, de um modo menor, da épica, porque a poética se perdeu, como nós vimos. Então, ele está pensando especificamente aqui na tragédia agora. Pensa, por exemplo, só para você ter uma ideia, num filme que é longo toda a vida, e no final você fala assim, você chega no meio e você fala assim, caramba, eu já nem lembro mais quem são os personagens, o que eles estão fazendo, de tão longo que a coisa é. Então veja, uma tragédia, no caso ali, ela tem que ter início, meio e fim bem definido, bem delimitado, de modo que a estrutura dela seja simétrica e tenha uma certa ordenação, né? O final não pode vir no início, o início não pode estar no meio, né? É claro que você pode, pelo amor de Deus, organizar a sua história, igual nós vemos às vezes, o sujeito, sei lá, no outro dia eu vi com meu filho o Sonic, né, no outro dia não, ano passado, antes de começar essa coisa aí essa essa pandemia do coronavírus. Nós vimos o Sonic começa com ele falando algo lá do final, mas aí ele vem e explica por que ele chegou naquele ponto. Isso aí está plenamente ordenado. Jorge, a série é uma série, cara. A série é sensacional. Só fazendo uma pausa aqui, porque o Jorge está perguntando um negócio, pessoal. A série é sensacional. Se chama The Chosen, né? T-H-E, né? The em inglês. Chosen. C-H-O-S-E-N. The Chosen, tá? T-H-E, espaço, né? C-H-O-S-E-N. The Chosen. Os escolhidos. Procure isso daí no Google, e lá no Google você vai ter lá o site deles, é um sistema de streaming deles, é gratuito. Se você quiser colaborar, até você pode colaborar, porque o negócio é muito bem feito, vale a pena colaborar. Mas tá lá a série que fala sobre a vida de Jesus ali, cara. Eu vou te falar
que é a melhor, vamos dizer, é a melhor série que eu já vi sobre a vida de Jesus, assim, relatada em termos cinematográficos, vamos dizer assim. Cara, é de emocionar, sabe? Você vai ver lá, tem, acho que assiste na ordem que tá lá. Fala do Nicodemos, sabe? É muito legal na primeira temporada. Mas logo, acho que no primeiro capítulo da segunda temporada, se eu não me engano, ou no último da primeira, agora eu não lembro, é um episódio chamado Thunder, se eu não me engano, Trovão, né? Que fala dos filhos de Trovão, né? E aí, nosso Senhor Jesus Cristo está lá comentando, ele vai fazer uma leitura na sinagoga e ele chama São João para escolher. E ele se revela ali para São João. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Mas vamos lá, fico até arrepiado só de lembrar dessa parte que ele fala I am who I am, ou seja, eu sou aquele que sou, né? Eu sou, né? No fundo. É muito bacana, cara, muito bacana mesmo, enfim. Bom, voltando aqui, imagina, se essa história fosse uma história assim, sem início, meio e fim, aquilo a gente ia se perder. Né? Apesar de não ser não é uma tragédia. O cristianismo não é uma tragédia porque Cristo não morre. Ele morre na cruz, mas ele ressuscita. Então, a vida do cristão não é uma tragédia, porque tem uma esperança. Né? Bom, isso aí é tema para outro tipo de discussão, né? Porque nós vamos falar até a característica da tragédia aqui já já. Mas vejam, então Aristóteles está pensando na tragédia. Né? Então o belo tem que ter essa estrutura, tá bom? E aí veja, o que seria o belo aqui no fundo, né? Essa estrutura toda ordenada, né? Que você coloca de modo simétrico, ordenado, delimitado. Então isso é o belo, tá? Então veja, nesse sentido, o que nós estamos tentando responder hoje aqui? Estamos tentando responder o que é, presta atenção, o que é, não, aliás, qual a finalidade da tragédia? Bom, a finalidade da tragédia, ela está na catarse, tá? A finalidade da tragédia, a finalidade da poesia, no fundo a finalidade da arte, vamos dizer assim, né? É a catarse. E aí veja, como eu acabei de falar, como Aristóteles está tratando da tragédia, é dela que ele vai extrair algumas consequências, né, em termos da catarse. Mas veja bem, pergunta que nós podemos fazer, o que é a tragédia? Tá? A tragédia, ela primeiro de tudo, isso nós podemos dizer que está até aqui na própria poética do Aristóteles, quando ele menciona o seguinte, ele fala assim, ele fala assim na poética, olha só. Tragédia, pois, é mímese de uma ação séria e completa em si mesma, com certa extensão. Numa linguagem embelezada, com várias espécies de adornos, mas cada um no seu lugar nas diferentes partes, de forma dramática e não narrativa, a qual, mediante uma série de casos que suscitam piedade e terror, tem por efeito elevar e purificar a alma de tais paixões. Vejam, o que nós temos aí no fundo? Né? O que é a tragédia? Primeiro, Aristóteles fala então que a tragédia ela é mímese de uma ação séria e completa em si mesma. Ou seja, ela é imitação de uma ação. Mas lembra que nós falamos que é uma imitação, é uma mímese artística, ela é uma imitação elevada. Não é uma mera imitação. Só ficar lá repetindo igual um papagaio o que está na realidade. Porque isso aí seria, vamos dizer assim, é o papel do historiador, como nós vimos ontem. Tá? Outra coisa que Aristóteles diz, a tragédia ela possui uma linguagem embelezada, né? Ou seja, ele diz que a tragédia ela tem que ter alguns adornos ali em determinadas partes. Vejam, ele tá mencionando aqui o aspecto da beleza, né? No fundo, assim, essa estrutura toda. Ele está unindo a beleza com a catarse, com a função da arte em geral, da tragédia nesse caso aqui. Vai falar que a tragédia ela é feita na forma dramática e não na forma narrativa. Tá? E ele vai mencionar também que ela tem casos, né? Ela tem que ter casos ali, alguns casos, que suscitam, ou seja, que trazem à tona
piedade e terror. Quando falo em piedade, na tragédia tem que ter o papel dos deuses. Tá? Os deuses têm que estar ali presentes. Tá bom? Então vejam, e para terminar, nesse trecho que nós lemos, Aristóteles fala o seguinte, ele fala, a tragédia, ela tem um objetivo. Qual é? Elevar e purificar a alma das paixões, dessas paixões que a tragédia é capaz de trazer à tona no sujeito. Tá? Então vejam, para a gente encaminhar para a conclusão aqui da nossa live de hoje, que está sendo mais curta, a questão é, afinal de contas, né, que a catarse ela nos proporciona? Né? Nós podemos dizer o seguinte, olha só, quando você vê o belo, né, ver esse belo, isso aí permite a você ter uma experiência, né, onde você fica completamente admirado, e essa sensação de admiração, vamos dizer assim, não te prejudica, mas ao contrário. Essa sensação de admiração, quando você vê essa estrutura ordenada, bem colocada, essa sensação de admiração, ela te eleva e te faz algo bom, que é, no caso, além dela te elevar, ela purifica suas emoções. Algumas interpretações, inclusive, chegam a dizer, por exemplo, algumas interpretações da catarse aristotélica chegam a dizer o seguinte, olha, é como se você estivesse assistindo uma peça de teatro trágica, sei lá, pega Édipo Rei, em que o filho mata o pai e fica com a mãe, né, vai desposar a própria mãe. Você vê aquilo dali, ao ver Édipo Rei, você vê aquele tipo de coisa ali, aquilo suscita determinadas paixões, emoções em você, e que no final você, tipo assim, você vivenciou aquilo dali, o terror que o personagem Édipo viveu, mas pensa na vantagem. Você, na realidade, não precisou passar por aquilo dali. Não é assim? Quantos filmes nós vimos que nós nos emocionamos, por exemplo? Não é verdade? Por exemplo, eu me emocionei na minha vida com alguns filmes. Eu vou ser sincero para vocês. Tem, por exemplo, um primeiro filme que eu sempre me emociono é A Paixão de Cristo. Me emociona muito. Mas o primeiro filme, vou confessar aqui, isso até... Quando a gente está diante de algo muito belo, assim, sublime, a gente se emociona de fato. Uma vez, quando eu estava diante do... Eu fui ver aquele filme Paul, né? São Paulo. Acho que tem na Netflix, se eu não me engano, esse filme. Sobre a vida de São Paulo. Fui ver no cinema. Na estreia dele aqui em Petrópolis, né? Estreia no Brasil, fomos eu e minha esposa ver o filme, né? Sobre a vida de São Paulo. Tem até o Jim Caviezel, que fez o Jesus Cristo lá na Paixão de Cristo. Ele fez ali o São Lucas, né? Que vai visitar São Paulo na prisão e tal. Eu vou confessar a vocês, no final do filme, eu chorava, bem no final mesmo. Na cena final ali, não vou contar aqui o filme, vale a pena vocês verem. Tem na Netflix esse filme. Acho que é Paulo, Apóstolo de Cristo, uma coisa assim, que está traduzido para português. Em inglês é só Paul, né? Paul. Mas por que eu estou falando isso? Eu me emocionei muito. Eu chorava assim mesmo, com um final de tão maravilhoso que eu fiz. O Jorge está falando, ótimo filme, é muito bom mesmo, né? Então eu chorava no final. Então, já que você está vendo aí, Jorge, já viu o filme, eu vou falar aí. Quando eu vi esse filme, né, o São Paulo ali, quando ele é martirizado, né, e ele chega no céu, vem aqueles mártires todos ao encontro dele. Cara, eu fico arrepiado até aqui agora nesse momento. Porque, cara, aquilo é de uma sublimidade, você pensar, né? No caso aqui não é uma tragédia, porque ele está indo para o céu, ou seja, ao contrário, você tem uma esperança aqui, né? A tragédia, uma das características dela, Aristóteles mesmo vai falar, é a questão do fado, né? Ou seja, o destino, o sujeito cumpre o destino
dessa maneira, vamos dizer assim, ou seja, não existe um livre-arbítrio ali, né? Ele cumpre o destino, aquilo que ele estava fadado, destinado a fazer, e acaba ali, de uma maneira, como o nome diz, trágica. Aqui não, aqui aparentemente tem uma tragédia, mas acontece uma redenção na ressurreição ali, né? No caso, na ressurreição, na ida para o céu. E numa ressurreição dos mortos, né? Numa vida que há de vir, né? Vamos dizer assim. Então, nesse sentido, vejam, eu me emocionei muito. Então, assim, a experiência cinematográfica, quando ela é bem feita, né? Quando ela tem essa estrutura que nós falamos de beleza, ou seja, de ordem, simetria, tá delimitado ali direitinho, você não tem nada fora da proporção, né? É um tipo, exatamente, no caso ali do filme, é um tipo de ascensão mesmo, né? Ou seja, nós somos, como eu falei, né? Esse belo, ele nos permite uma experiência, né? Na qual nós ficamos admirados, olha só o que eu falei. E essa admiração que nós temos quando nós estamos diante de algo assim maravilhoso, isso não nos prejudica, como diria Platão no caso da imitação. Mas isso daí nos eleva e até nos beneficia, porque faz com que nós possamos purificar essas emoções e falar o seguinte: caramba, eu não precisei passar por aquilo e agora vamos dizer assim, eu sei um pouco dessa experiência e nem precisei passar por ela aqui concretamente. Essa experiência, por exemplo, quando nós lemos os evangelhos e meditamos profundamente, por exemplo, também, né? Essa experiência do maravilhoso, do sublime, né? Então isso não pode ser esquecido, tá bom? Então, fechando a nossa live aqui, fechando Aristóteles, amanhã eu vou fazer uma live só falando do que nós falamos do Aristóteles como um todo, porque acabou Aristóteles aqui, tá? Vou fazer um resumão do que nós falamos do Aristóteles, tá? Desde o início. Eu sei que você pode falar, mas é só eu chegar lá e ver, mas quem quiser de repente pegar só o resumão lá na frente para lembrar e tal, é útil também para essas pessoas, tá bom? E aí na sexta-feira, amanhã é quinta, aí na sexta-feira eu começo de fato, vou falar de alguns socráticos menores na sexta-feira, tá bom? Mas vejam, resumindo então, o que nós falamos ontem e hoje, falamos da poética, e aí nós falamos, por exemplo, tentamos responder duas questões. O que é o discurso poético, que nós comentamos na live de ontem, e hoje nós falamos qual a finalidade do discurso poético, que é essa que nós falamos de perceber o belo, a beleza, e também o que? Ter uma experiência de purificação das paixões, tá bom? E elevar a alma para que ela possa purificar essas paixões. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos que ficaram aí, de todos que vão assistir depois lá no YouTube, no canal do YouTube, e aqueles que vão assistir depois aqui no meu perfil do Instagram também, porque essa live ela é colocada tanto lá no YouTube quanto aqui no perfil do Instagram. Visita também lá no Facebook o nosso perfil da Academia Areté, né? É só procurar no Facebook Academia Areté. Lá você vai encontrar textos, tá bom? Tem um texto muito legal que eu escrevi lá, o que é ciência. Tem um outro também muito bom, modéstia à parte, que eu escrevo o que é metafísica. Vale a pena ler esses textos ali, que são suporte para aquilo que nós vamos ver daqui para frente também. Tá bom? E depois, assim, eu estou escrevendo devagar, mas estou escrevendo uma história da filosofia. Depois eu posso disponibilizar isso também. Tem um livro muito legal, um e-book, quem quiser, é só visitar lá, é só mandar e-mail para mim. O e-book, na verdade, assim, eu chamo o título dele é Sócrates na Ágora da Liberdade. Eu que escrevi. E ali eu tento responder a seguinte pergunta: Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? E ali eu respondo essa pergunta. Eu fiz uma live, tá lá no YouTube, essa live onde eu respondo essa questão também. Mas eu escrevi um texto na forma de diálogo, é como se Sócrates estivesse conversando comigo. Né? Então tá lá. Só para vocês saberem, a Ágora era a praça pública ateniense, e Liberdade, por que eu chamo isso? É praça, né? Aqui em Petrópolis, onde eu moro, tem uma praça chamada Praça da Liberdade.
Então, é como se Sócrates estivesse se encontrando comigo ali na Praça da Liberdade, ali vira a Ágora da Liberdade, onde a gente traz esse discurso aí, esse debate para responder essa questão. Deus, ele pode tudo? Se ele pode tudo, ele pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? Lá eu respondo detalhadamente essa questão nessa live lá, nessa aula, que está lá no YouTube. De repente eu coloco ela aqui no Instagram também, como uma live extra, para as pessoas verem, assistirem, que está muito legal o conteúdo dela. Tá bom? E aí eu posso disponibilizar esse e-book gratuitamente. Esse aí é gratuitamente. O que eu vou escrever da história da filosofia, esse aí eu estou escrevendo bem devagar, tá parado aí, para ser honesto para vocês, ele tá parado quase 2 anos aí de escrever, mas eu estou escrevendo devagar. Agora eu devo tentar voltar a escrever algumas coisas aí em agosto novamente, tá bom? Eu devo voltar a escrever algumas coisas, mas mais lá para frente, provavelmente ano que vem, se tudo correr bem. Ano que vem, se tudo correr bem, eu penso em lançar isso daí, tá bom? Em termos de história da filosofia, eu pretendo, de repente, acabar de escrever para ver se alguma editora faz a caridade de lançar isso daí. Tá bom, pessoal? Bom, falei demais já. Tô já 3 minutos falando aqui só dessas coisas aí, que não é o nosso assunto aqui de história da filosofia. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, tá? Não esqueçam, então, depois de curtir aqui a live, de deixar lá sua curtida lá, tanto lá no canal do YouTube, quanto aqui no Instagram. Isso gera engajamento para o nosso trabalho chegar a mais pessoas. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem de um sujeito lá do Rio Grande do Sul, muito legal, que está assistindo e está gostando das lives. Isso me deixa bastante sincero. Um sujeito que eu nem conheço está assistindo e fala assim, pô, o conteúdo está muito legal, vou acompanhar aqui a história da filosofia. E o cara está gostando. Muito legal isso. Muito obrigado a todos vocês aí que estão assistindo. Indiquem para os amigos também, para as pessoas assistirem. Vejam que a linguagem está bem acessível, não tem nada aqui do outro mundo. Por quê? A minha função não é fazer uma coisa aqui daquilo que eu considero nível superior. Tem um monte de gente já fazendo a coisa no nível superior. Eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando um sujeito que não tem iniciação em nenhuma filosofia e tentando conduzi-lo para essa coisa do nível superior. É claro, pessoal, que o nível superior universitário, de fato, está tão ruim, que o que eu estou fazendo aqui estaria, modéstia à parte, acima desse nível, do universitário atual. Mas o que eu estou fazendo aqui, se nós tivéssemos que considerar, isso aqui de fato é nível superior, é o que você considera, Rodolfo, superior, não. Superior é o que outras pessoas estão fazendo. Eu estou fazendo uma introdução a isso, que seria o superior, tá bom? É isso que eu vou fazer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.